Meu nome é Gustavo Rossi, sou mais conhecido como Saci no mundo dos esportes. Fui campeão de League of Legends, fui campeão de Valorant. Tentei ser campeão de CS no começo, não deu muito certo, mas foi aprendizado. E se a gente fosse fazer esse comentário, por onde você gostaria que a gente começasse? Acho que infância, né? Acho que é mais como comecei com os games, eu acho. Eu acho que minha infância foi resumida à base de games, porque meu pai, ele jogava, né? Sempre foi o hobby dele. Meus pais são divorciados, né? Desde muito novo, eu era bebê ainda. Então eu sempre morei com meu pai na casa dos meus avós. A gente tinha um quarto, onde no quarto tinha 2 camas e o computador. E a gente jogava não, né? Ele jogava muito Team Fortress Classic, Half-Life. Então eu ficava só assistindo ele jogar. Lembro que ele também colocava eu no colo, assim. E ele tirava o controle do PlayStation e fingia que eu tava jogando, mas era ele que tava jogando. O pai sempre foi meu pai, mas foi meu amigo, né? Vamos dizer assim, né? Que a gente era colega de quarto, vamos dizer. Tipo assim, eu tive um pai que nunca foi presente na minha vida, sabe? Nunca participou de nada. Né? E eu com o Gustavo quis ser o oposto disso. Né? Eu acho que eu tinha nessa na minha cabeça, assim, que meu pai era meu amigo, então a gente meio que fazia tudo junto, né? Então, sei lá, eu não tinha essa necessidade de ter amigos, vamos dizer assim. Então eu era muito quietinho, não chamava atenção de ninguém, mas eu não ia me intimar muito com as pessoas, não. Então eu meio que esperava acabar o tempo da escola pra chegar em casa pra conseguir jogar de novo. Eu tinha uma relação muito boa com a minha avó, né, a Dona Terezinha. E a Dona Terezinha era basicamente minha mãe, né? Porque eu não fui crescido com minha mãe na época de criança, né? Acho que eu tinha 22 anos quando eu conheci a mãe do Gustavo. Assim, a gente teve muitos problemas, né? Tive várias namoradas, mas nunca me estabeleci de novo um relacionamento, porque... Então a minha avó cuidava de mim enquanto meu pai estava trabalhando, meu avô tava resolvendo as coisas da casa. Então eu e a minha avó, a gente sempre foi muito próximo nesse sentido, né? Ela é basicamente minha mãe. Eu sempre tive muito carinho pela minha avó, né? E a minha avó, a gente sempre fala, ela é falecida hoje, né? Mas a minha avó era, pelo menos na família, né? A gente sempre fala que ela é a única pessoa que todo mundo conheceu que era uma pessoa do bem. Uma pessoa muito boa, assim, muito boazinha. Não tinha problema, não tinha tempo ruim pra ela, sabe? Diante de todas as coisas ruins que aconteciam na nossa vida, ela era a pessoa que tava sempre positiva, vamos dizer assim. Ela era uma pessoa muito amorosa. Tudo que a gente queria, minha avó providenciava com muito amor, sabe? E ela sempre criou o Gustavo com muito amor. A gente até brincava muitas vezes que ele até era mimado, né? Ela sempre torceu muito por ele, nesse quesito. Ela sempre acreditou muito nele, mas ela falava, quem é que vai ser desse menino que não sai desse computador? Eu e minhas primas, né, a Marina e Mariana, a gente era muito próximo porque a Marina jogava também, né? A Marina começou a jogar por conta do meu pai. A gente jogava Ragnarok, a gente jogava videogame. Então eu lembro que todos os jogos novos a gente estava sempre explorando antes de ir pra escola. Então eu e minha prima, a gente sempre foi envolvida com os games também, né? Obviamente ela não foi pro lado da competição que eu fui com CS e tal, porque ela não jogava essas coisas, ela jogava mais RPG. Mas a minha relação com a minha prima Marina, especificamente, eu e a Marina, a gente jogava muitos games juntos aí, passamos muitas madrugadas onde meu pai ia dormir na sala e ele deixava nós dois no quarto jogando de madrugada pra não acordar ele, né? Eu nunca tive computador bom, meu pai nunca deixou eu ficar jogando até tarde, dava 10h30, meu pai desligava o modem. Quando meu pai sabia que eu tava jogando de madrugada, ou que eu ia passar a madrugada jogando com a minha prima, ou eu mesmo que ia jogar com meus amigos, ele não me tirava do computador. Na real, ele saía do quarto e ia pra sala dormir no sofá. E eu acho que era moleque, eu acho que eu falava, mano, tá bom, vou jogar, né? Então, hoje em dia eu penso, pô, meu pai é louco, né? Se é meu filho, eu falo, mano, irmão, sai dessa porra, cara. Você tá louco ficar jogando de madrugada, tem que trabalhar amanhã, de acordar 5 da manhã. Ele falou, pô, nem a pau, hoje eu pensando, eu falo, nem a pau quer deixar meu filho ficar jogando de madrugada, ainda mais morando no mesmo quarto, né, na situação que a gente tava. Eu não pensava no que eu queria ser, não. Eu pensava, tipo assim, eu pensava sempre que, tipo, nossa, hoje eu vou jogar com meus amigos, ou hoje vai ter aquele jogo aqui, hoje eu tenho que upar, ou, cara, daqui uma semana vai sair X jogo, eu tinha que já falar com meu pai pra ver se dava pra parcelar no cartão o jogo, né? E a gente conversava com ele, ficava, tipo, meio que namorando o jogo, falava, ó, vai sair esse jogo e tal, não tem como passar no cartão. Ele falava, vamos ver. Ele nunca falava assim, né? Aí quando chegava no dia, acho que ele via que eu tava triste, que tava todo mundo jogando, né? Meu pai falava, vai, compra isso aí logo, vai, passa meu cartão e tal. Presente do mês, hein? Não pede mais nada, ele falava assim.
A partir dos meus 11, 12 anos, assim, quando eu conheci o CS e tal, eu falava, putz, eu queria jogar campeonato. Porque eu via os outros pro players, né? Na época era Pogu, Nak, Beat, putz, eram uns caras lendários aí do CS que eu ficava assistindo e eu falava, putz, esses caras estão viajando o mundo pra jogar um joguinho ganhando dinheiro, né? Eles conseguem viver disso. E eu falava, pô, eu amo isso aqui, né? Como é que eu não quero fazer isso? Então, foi crescendo, assim, essa vontade de ser pro player. Quando a gente ia pras lan houses, assim, eu jogava CS e os caras ficavam atrás de mim, porque eu era muito bom no CS na época, pra minha idade, né? Eu tinha 10 anos, 11 anos, sei lá quantos anos eu tinha, meu pai sabe melhor que eu. O pessoal não acreditava de ver aquele pirralhinho ali matando todo mundo. Aí sempre juntava um pessoalzinho atrás dele pra ficar olhando ele jogar, né? E aí eu via meu pai rachando o bico quando os moleques vinham atrás de mim e ficavam olhando eu jogar, achando que eu tava cheatando, né? Meu pai dava risada pra caramba, os caras ali falavam, mano, meus caras acham que meu filho tá usando cheat, alguma coisa assim, ele tá amassando os Nilma, né? Eu gostava de ver os grandão apanhando dele, sabe, no CS, né? Eu falava, pô, cara, meu pai se diverte vendo isso. Eu falava, mano, acho que eu vou querer jogar mesmo, porque não era um plano, né, ser pro player, mas eu acho que hoje em dia eu entendo por que o games foi tão importante pra mim, porque, cara, meu melhor amigo era meu pai, e ele era meu pai, faz sentido, então é meio que nessa brisa, assim. Com 12 anos, meu pai me levou pra O2. E aí eu fui jogar na LAN, né? Eu já tinha disputado alguns campeonatos de online, né? E pelo fato de eu ter 11, 12 anos na época, a galera achava que eu era cheatado, né? Porque eu jogava muito bem e tal. Então a galera falava, mano, nem a pau, esse moleque de 12 anos tá me dando bala, né? Os caras de 18, 19. E aí eu fui na LAN e os caras ficavam atrás de mim, né? Os caras ficavam me pentelhando e falavam, ei, Saci, vamos ver você na LAN, hein? 12 aninhos e tal, né? E na época era muito mais pesado, né? Hoje em dia é tranquilo pros moleques, né? Porque hoje em dia existe cancelamento. Na época não existia esse negócio de cancelamento, de cancelar os outros. Então a galera aloprava muito, né, cara? Eu escutava cada coisa com 12 anos, que pelo amor de Deus. Toma sua Nilba do caralho, sua criança fudida, né? E eu com 12 anos escutando essas coisas, eu falo, mano, que isso, cara? E eu vou retrucar o quê? Eu tenho 12 anos, vou falar o quê pro cara, tá ligado? Então a galera não tinha essa dó não com criança, cara. Então... sim, foi um sentimento que, tipo, putz, eu sou uma criança ainda, tá ligado? Vou esperar um tempinho aqui, mas eu vou continuar amassando esses caras na internet, pelo menos, né? Só isso que eu posso fazer. Eu fui assistir o CBLOL, que foi no World Trade Center, lá em São Paulo, né? Meu pai me levou junto com um amigo meu. Primeira vez que eu fui no evento de esportes, que eu vi a galera assistindo, a galera torcendo pra PEN, era, tipo, uma galera gigantesca gritando, um evento muito hype. Eu tinha acho que 14 anos, acho, mais ou menos ali. E eu olhei aquilo e eu jogava muito CS na época. Eu ainda jogava os dois, né? Eu jogava CS e LoL. E aí quando eu vi que eu era Challenger, os caras que eu tava jogando contra na própria solo kill, né? Na própria ranked, tava jogando no palco. Eu falei, pô, eu já ganhei desses caras na ranqueada, né? Já ganhei desses caras no online. Por que que eu não posso ser, né? Por que que eu não podia estar lá também? Aí entrou isso na minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou largar o CS, deixar o FPS de lado. Vou investir em LoL, porque a empresa da Riot tá investindo muito aqui no Brasil, e eu falei, pô, esse pack dá pra viver disso, pelo menos com LoL. E aí eu vi que, eu fui ver, pesquisar depois, fui ver as regras, pô, você tinha que ter 16, 17 anos na época pra jogar, então não tinha tempo ainda pra jogar. Aí eu falei, pô, mas daqui 2 anos eu acho que eu vou conseguir, então aí eu decidi investir meu tempo no LoL, né, e eu tava na escola ainda. Então eu chegava da escola, eu começava a treinar, jogar uns campeonatos Tier 2, Go for LoL na época, né, que tinha todo domingo. E aí tinha essa parada da escola, né, cara? Que eu falei, cara, a única coisa que eu não posso fazer aqui é reprovar. Falei, putz, se eu não reprovar aqui, eu não vou trazer problema pra casa, não vou trazer BO nenhum pro meu pai, e eu vou conseguir jogar de boa. A partir do momento que eu fosse reprovar assim, eu saberia que, pô, eu ia perder tempo de jogo, né? Então eu tinha que conciliar as duas coisas. Aí eu sabia, pô, eu quero ser pro player. Muitos pais não deixariam ele, eu sei disso, eu conheço muita gente que não deixaria ele fazer isso. Quando eu fiz 17 anos, né, eu fui chamado pra Bigodes, eu recebi uma oferta de R$2.000. Veio pro meu pai, eu falei, cara, o Alox me chamou aqui pra ir pro Bigodes, um time que ia vir 2 coreanos e tal, e era 2.000 conto. Falei, pô, R$2.000? Acho que meu pai olhou e falou, pô, 2 conto, meu filho vai ganhar 2 conto morando em São Paulo, 17 anos, deixa ele, né? Eu acho que a maioria dos pais não deixaria. Na situação, ele ir sozinho para São Paulo, sendo de menor, deixar os estudos de lado, né, para tentar um negócio que, uma coisa que ninguém sabia se daria certo ou não, né?
Mas eu falei, faz o que você acha melhor. Você acha que vale a pena tentar? Tenta então, você tem meu apoio. Eu me pus no lugar dele, é o que eu queria ouvir, entendeu? Se eu tivesse no lugar dele, é isso que eu queria ouvir. Só que aí quando eu fui e comecei a perder, aí eu falei, putz, fudeu, né? Aí veio na cabeça, falei, putz, tamo perdendo, não tá dando certo, eu sou uma peça, eu já entendi isso, falei, pô, sou uma peça substituível aqui, qualquer momento pode vir alguém me tirar e chamar alguém melhor. Aí eu falei, caramba, cara, se não ganhar aqui, azedou, porque eu vou começar minha carreira perdendo, vai dar um atraso pra caramba, né? Ainda mais carreira de jogador profissional, tanto como esporte ou esporte tradicional. Eu fui chamado pra NTZ Red, né? Só que assim, a gente era muito ruim. A gente chegava no CBLOL, aí tinha um nível de diferença absurdo, né? Porque a gente chegava a jogar contra PEN, contra Cade, contra CNB, que eram os caras mais cascudos que tava no cenário faz muito tempo. Aí a gente tomava o cacete, né? Eu fui percebendo, porra, nós é ruim pra caramba, mano, que merda, hein? E eu falei, putz, mas como é que melhora nisso? Ninguém sabia, era tudo novato. Então a gente foi tomando um cacete por um tempinho. Uma série muito bonita, uma série, como você já disse também, muito bem controlada pelo time da PEN, que agora vai ter uma semaninha de descanso, porém a Red não tem muito descanso não. A Red volta pra cá amanhã, 1 da tarde, pra enfrentar o time da CNB e tentar continuar com a sensação de perder é uma merda. É uma bosta, mas isso assim, o que segurava as pontas era o salário, né? Junto com os bônus da Riot, que meu pai tava construindo a casa e tal, e eu tava conseguindo ajudar com esse dinheiro. Eu falava, toda hora que eu perdia, eu falava, mano, de boa, tô conseguindo ajudar lá em casa, vou ficar de boa aqui, vou melhorar. Só que na NTZ Red o que tinha era a própria NTZ, que era o Exódia da época, né? Então eu ficava meio que, tipo assim, eu perdi e tal, eu falava, mano, mas como é que esses caras do lado aqui tá ganhando tudo, né? E eu ficava indo lá xeretar, mano. Ficava, mano, ele tava na sala do treino dos caras, eu ficava só olhando assim, vendo como é que eles faziam, e eu chegava no meu time, e o meu time era 5 preguiçosos, com os pés pra cima, assim, fazendo porra nenhuma. Aí eu olhava o outro time, os caras só discutindo o dia inteiro de jogo, e meu time, mano, pensando o que eles iam comer na janta, né? Então eu percebi que, pô, não, tem uma diferença absurda aqui de profissionalismo e também a vontade de querer ser o melhor também. Meio que acatei pra mim mesmo, eu falava, cara, eu vou fazer o meu aqui, eu tô vendo o que eles estão fazendo, então em vez de, tipo assim, os caras ficar saindo, eu vou falar, pô, vou ficar em casa, vou ficar vendo umas VOD, eu vou melhorar o meu jogo pra ver se isso reflete dentro do jogo também. Aí, consequentemente, fui melhorando aos poucos, né? A Red Canids comprou a NTZ Red, né? E aí, acabando 2016, o Exódia se desfez. E aí, em 2017, o Corradini, ele inventou de chamar um time pra ganhar mesmo, né? E ele chamou o BRTT, Dild, Napom, Robô e Talkers. Esse era o time, né? Eu falei, cara, eu conversei com a Adina, eu falei com a Adina, é melhor eu estar aqui aprendendo, vendo o que os moleques fazem, do que eu estar num outro time tomando um cacete por vocês. Então eu falei, cara, esse é o momento que eu vou conseguir aprender as coisas e ver como é que faz pra ter um time campeão. O nosso treinador era o Givos, né? Era um holandês. O Givos fazia eu e o BRTT tirar um X1 às 10 da manhã. Eu falava, mano, esse treinador, o que ele tá fazendo, tá ligado? Tirar um X1 com o BRTT às 10 da manhã, né? Tava na casa do meu pai, eu falei, putz, eu preciso voltar hoje que tá rolando treino e tal. Normalmente eu jogava sempre o segundo bloco do dia, né? Mas eu sempre jogava o segundo bloco do dia, mas eu nunca chegava a jogar o jogo, né? Eu jogava, sei lá, o BRTT jogava uns 4 jogos por dia, eu jogava 2. E aí eu cheguei e tal, fui pegar uma água na cozinha, tava enchendo a água ali no copo. A hora que eu olhei pra trás, tava o Givos assim, ele me cutucou. Daí ele falou, ó, você vai jogar a final. Aí eu falei, como assim você vai jogar a final? Tipo assim, não tô entendendo, né? Porque eu não tinha treinado nem nada. Aí eu falei, eu montei um plano de jogo aqui e tal, falei com a galera. A gente vai colocar você de weak side no jogo. Eu acho que vai ser melhor que você vai jogar com o Talkers. E aí o Yoda joga com o BRTT. Falei, caramba, cara, putz, aí pensei, puta, fudeu. Eu falei, puta, eu vou ter que jogar. Aí eu falei, mano, eu vou ter que treinar um pouco mais aqui, dar uma atenção a mais, né? Eu falei, não, beleza, só tinha treinado, né? Eu falei, não, beleza, vamos jogar então, né? Já tô mandando eu jogar, vamos jogar. Não. Mentira. Mentira. Foi muito rolada. Uns me chamam de Felipe Noronha, outros de Ronaldinho Gaúcho. Eu e o Yoda, a gente era muito colado porque a gente ficava de fora vendo o jogo, a gente falava sobre o jogo toda hora e a gente era muito parecido em relação à personalidade, né?
A gente ficava zoando o tempo inteiro, a gente era moleque, né, na época. Olá e boa tarde, fãs do eSport. Eu sou o Nócio. Estamos aqui para a semifinal de Red Canids contra Penguin, um clássico do League of Legends, o jogo mais disputado de todos os tempos. E agora, meu caro amigo Estevar, o que você tem a dizer sobre a partida? Então a gente ficava aloprando todo mundo, ficava dando risada, os caras brigando, a gente dando risada dos caras. Falando, mano, esses caras idiota brigando por causa de jogo, né, mano? A gente viveu muito junto nessa época, a gente se fortaleceu muito a nossa amizade por conta disso. A gente foi até morar junto uma época, né? Eu e o Yoda, a gente morou junto em Pinheiros. E aí ele já era muito famoso nas lives, né? E aí às vezes eu jogava com ele na live, fazia um duo, fazia umas graças e tal. A galera curtia a minha presença na live com ele no duo. Na moral, velho. Ai, 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 Aumenta aí, Yodão. mano. Tira o dinheiro dos Coreia aí, mano. Os Coreia tá passando fome aí, velho. Pidando aí, mano. Dá aumento pro vovô, mano. Aposentadoria, 13º. Que eu cheguei e falei, cara, pô, é muito da hora fazer live com você, eu racho o bico. Aí ele falou, pô, mas por que você não faz live? Eu falei, não, tá louco, ficar passando na câmera, ficar fazendo essas graças que você faz, tá maluco? Ele falou, não, mas seja você mesmo, não sei o quê. Então ele ficava me enchendo no meu saco, né? Ele falou, cara, faz live, vai ser muito bom pra você e tal. Vai te dar uma força financeira, né, que eu tava precisando na época. Eu falei, putz. Aí eu falei, pô, mas eu vou fazer live, cara. Ele falou, não, faz live aí, eu te ganco, pega um dia aí, a gente vai um duo, depois eu te ganco. Faz live, fala com o chat, vê como é que você vai sair e tal. E aí eu fui fazendo. Vocês falam como se o Yoda fosse ruim, velho. Yoda é bom, mano. Yoda é bom, guys. Ele não é ruim, não. Só tava numa fase de streamer, né? Tava perdendo pra caralho. Até hoje ele não é challenger. Mas tá voltando, pô. Aí eu fazia live, eu ficava tipo, putz, cara. Aí eu acabava a live assim, me sentia, falava, mano, que vergonha, né? Ficava vendo as VODs, depois os vídeos, os clipes, eu falava, mano, que vergonha que eu tô fazendo na minha vida, mano, fazendo live, será que isso é pra mim mesmo? E aí eu fui fazendo live de vez em quando, aí uma hora eu falei, pô, Yoda, não vai rolar não. Falei, pô, esquece, isso aqui não dá não. Aí eu parei um pouco, né? E aí quando eu parei, eu comecei a sentir falta. Eu tava sei lá, eu tava tranquilo assim, sem fazer nada. E eu falava, putz, o que eu vou fazer agora? Não tem nada pra fazer. E eu tava lembrando das coisas engraçadas da live, assim, falar com o chat, falar com a galera sempre. Eu falei, puta, mano, que saudade, né? Que faz falta. Aí eu fui lá e decidi abrir uma live sozinho depois. Falei, mano, abri live pra conversar aqui só. E a galera foi colando, foi colando. E aí eu vi que a galera tava começando a curtir também. E eu comecei a gostar de conversar com o chat, né? E eu falei, pô, cara, esse pack isso aqui vai rolar. Então eu comecei a pegar esse hábito de abrir todo dia. Mesmo que fosse por 1 hora, 2 horinhas, assim. Não, Shabula Gameplay. O que você fez aqui, Shabula? Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá. Mano, o que você tá fazendo, mano? O Yoda sempre me fortalecia, né? Porque a gente era muito duo e tal. E a galera foi me conhecendo por ele. Cara, chegou num ponto que eu não conseguia passar de um dia sem fazer live. Tipo assim, eu falava, putz, cara, hoje eu não fiz live. Eu falei, puta, que mancada com os caras do chat, hein, mano. Os caras estavam esperando fazer live, eu não fiz live, mano, que merda. E aí ficou meio que fiquei meio que na noia, assim, né, de não ter feito live. E aí começou a virar rotina, começou a virar hábito, sabe? E aí, obviamente, questão financeira, questão do crescimento de imagem foi meio que consequência. Porque eu acho que quando você abre live pensando nessas coisas, isso não dá certo, mano. Você tem que abrir live pensando que é você mesmo, você cria uma relação com o seu chat ali, um vínculo com seus fãs. E aí vai vendo se vai dar certo, né? Você vai construindo alguma coisa. Então acho que meio que foi acontecendo naturalmente, né? O Yoda, ele sempre falava isso pra mim. Ele falava, putz, cara, você vai ser um bom streamer, você vai gostar, a galera gosta de você comunica muito bem com eles. Então tenta fazer isso aí. Então graças ao Yoda aí a gente conseguiu um side job, né? Uma carreira ali por fora do pro player, né? Oi, gente. E aí, galera. Saímos do hotel agora, estamos aqui no metrô. Estamos indo para o museu. Só que a gente tá meio perdido. Não, já se perdemos já várias vezes. Mas se achamos, se achamos. perdemos. Casei com uma professora, mas a gente se achou, né? É, E agora a gente vai pro museu. já compramos o ingresso. Compramos o ingresso. E a gente tô viu com algumas fome dicas no Como não? TikTok pra gente conseguir pegar outras entradas que não a principal, que é top. Primeira vez que eu o vi pessoalmente foi no meu BGS, mas foi de longe, assim, a gente não interagiu nem nada. E aí depois eu conheci ele numa festa do meio de League of Legends, era uma festa de Halloween muito conhecida, que era Part of Legends. A gente se conheceu lá. E aí eu lembro que naquela noite que a gente se conheceu, depois da festa, a gente sentou num canto, assim, e juro, eu acho que a gente conversou por umas 6 horas seguidas, assim, 6 horas seguidas.
Mas a gente foi começar a se relacionar, assim, dar o primeiro beijo 3 meses depois que a gente se conheceu. Pra onde a gente tá indo? Ainda eu não sei. A gente tá indo pro restaurante. Gala da Riot. Baile de gala da Riot. Um jantar chique. Mas todo mundo, na real, né? Tá aqui, acho que alguns jogadores também. A gente apresentou pra isso, né? Pra conseguir um restaurante da Riot sem se preocupar com amanhã. Riot. Não sei se a gente vai poder gravar muita coisa, se pode gravar, também tá discutindo na hora. Mas se não puder, vai ter um corte seco aí que já vai vir todo dia. Perfeito. Mas eu acho que vai dar sim. E cospe a cabecinha. Shiny. O Tyson viu como se eu achar um. Perguntou se ele passou cera na cabeça. Né? O Chance chegou e perguntou: nossa, passa cera na cabeça? Que tá molezinho. Eu falei: cara, não, eu passei. A gente se conheceu final de outubro, eu lembro que foi no final de semana antes do Enem. Foi sexta-feira, o Enem era no sábado, e eu tava meio na dúvida se eu ia fazer ou não, já tinha passado na faculdade, mas tava meio na dúvida, e acabou que eu conversei com ele até muito tarde, eu falei, não, nem vou fazer a prova, tá tranquilo, mas que a gente começou a se relacionar mesmo no final de dezembro de 2018. É até engraçado eu falar isso agora, porque eu lembro que quando eu perguntei pra ele sobre a Sofia, né, ele falou que uma das coisas que ele mais gosta da Sofia é a honestidade, a sinceridade dela, eu vejo a mesma coisa nele, né. Então é um cara muito, muito honesto, muito sincero, muito justo com as pessoas que estão ao redor dele e com ele mesmo. O Gustavo, ele é competitivo pra tudo. Se eu pegar e falar, eu vou chegar mais rápido no topo da escada, lascou, eu não vou chegar mais rápido no topo da escada. Mesmo jogando numa boa, eu e ele, jogando fifinha, ele era duro, assim, ele não... Pô, eu tenho, sei lá, 120 jogos de FIFA contra o Saci, eu nunca ganhei um jogo. Eu tenho 120 derrotas contra ele. Ele nunca deixou eu ganhar. Cara, o Gustavo, jogando comigo, ele não deixa eu vencer no Mario, assim, ele não deixa. Então eu sinto que a competição, ela faz parte do Gustavo, é uma coisa que faz muito parte dele. No LoL, eu nunca me diverti jogando LoL em si, né? Era mais divertido ficar jogando um jogo de FPS pra mim. Mas eu jogava porque, cara, era o trampo que eu precisava daquela grana, eu tava ajudando muito meu pai na época também. Eu considerava 100% trabalho. Então, de certa forma, cara, isso me deu até uma atrasada. Porque essa mentalidade de não gostar do jogo e ter que jogar ele só pelo trabalho em si, pô, você atrasa o lado de desempenho, performance ali 100%. Não tem como. Eu sempre tive a sensação de que algo segurava ele, né? Tipo, olhar pra ele e falar, cara, você é muito bom, tipo, falta alguma coisa, tá faltando, tá errado alguma coisa, né? Era pra ele alavancar muito mais do que ele já tinha alavancado no LoL. Eu lembro que eu tinha visto uma entrevista do Bolift, eu acho. E ele falou que 1 ano dentro do eSports são basicamente 5 anos dentro de uma carreira de futebol. Porque em 1 ano pode mudar tudo, né? Na carreira de um jogador de esporte eletrônico. E aí em 2018, 2019 eu falei, cara, eu não aguento mais, tava meu pai já jogando circuitão ainda, aí tava com o Lep, tava com o Chabula jogando, a gente tentando ser um time bom, mas era tipo assim, putz, a gente tava tentando ser um time que pra ganhar o circuitão a gente tava com dificuldade, e isso foi me desmotivando cada vez mais, eu não gostava de jogar o jogo direito. Aí eu falei, cara, putz, isso aqui eu tô mais atrapalhando, aí entrou o Titã na Red. Aí eu cheguei pro Corradini e falei, Corradini, já acho que esse é o time, mano, eu já não tô muito bem, não tô jogando muito bem, minha motivação aqui tá quase 0, e eu tava jogando mais CS do que LoL na época. Eu falei, cara, isso aqui deixa eu de boa aqui, eu vou streamar. Eu ainda gostava de streamar LoL, né, eu gostava de fazer a stream de LoL, porque eu gostava da música, zoar com a galera, era outra vibe, né, você jogar LoL pela zoeira e jogar LoL pra ser pro player, né. E eu gostava da zoeira ainda de stream, e aí eu decidi parar. Um dia, do nada, meu pai me falou, cara, sua avó foi parar no hospital. A gente não sabe o que é ainda e tal. Deu alguma coisa no pulmão dela. Aí eu falei, tá, estranho, mas nada, tipo assim, muito... Beleza, tá tudo bem ainda, né? E aí foi passando o tempo, ela não voltava do hospital. E ela tava na UTI, chegou a estar na UTI, né? Eu lembro até hoje que meu pai tava trabalhando. Meu avô me ligou, aí eu falei, que foi, vô, e tal, meu avô, ó, sua avó acabou de ter uma morte cerebral, seu pai tá aí. Eu falei, putz, meu pai não tá aqui. E na época, tipo assim, meu pai tava trabalhando, aí eu falei, não, fudeu, cara, vou ter que falar pro meu pai. Aí eu falei, putz, cara, não posso nem... Eu falei, putz, eu acho que eu nunca tinha visto meu pai chorando nem nada, né, foi a primeira vez, assim, eu falei, caralho. E eu, na hora que eu processei, assim, morte cerebral, cara, eu falei, como assim? Aí meu avô falou, já era. Meu avô falou, cara, já era.
Ela tá aqui ainda, mas... Ela falou, ela tá, mas ela não tá. E aí na hora, assim, eu tinha que abrir live ainda na época, né? Eu falei, cara, acho que não sei o que eu vou fazer, né? Eu travei, assim, eu não tinha processado ainda. Cara, só pra ter noção, eu demorei muito pra entrar em luta, né? Em relação à minha avó, demorei... Acho que eu entrei em luta depois de uns 2 anos, assim. Real, assim, eu não tinha... Na época eu fiquei mais preocupado com meu pai do que o fato da minha avó ter falecido. E aí, quando meu pai chegou e tal, aí eu tava lá na garagem esperando ele, né? Eu nunca tava esperando ele na garagem, né? Aí ele já falou que foi. Falou assim, putz, que foi? Por que você tá aqui? Daí eu falei, putz, pai, é a avó. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, putz, ela teve... Eu ia ter que visitar ela porque ela teve morte cerebral. Puta, aí meu pai chorou. Chorou muito. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Foi a primeira e última, assim, né? Aí ele chorando, eu fiquei, caramba, o que eu faço, né, cara? Nunca passei por isso, né? Eu falei, pô, normalmente era o lado contrário, né? Era eu, né, com meu pai. Ele chorando, ele falou, puta, não acredito. Aí eu não chorei nem nada, eu fiquei olhando assim, tentando entender. Falei, puta. Aí meu pai sentou no sofá, assim, aí chorando. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Eu falei, putz, não sei o que eu faço. Eu falei, pô, pai, você não quer ir lá visitar ela? Ela tá lá. Aí a gente falou, não, beleza. Aí a gente foi, e quando a gente chegou lá, a médica foi falar com a gente e tal, né? A gente falou, vai ter que desligar o aparelho, e blá, 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 né? Vai todo o processo. Eu nunca tinha passado por isso, né? Foi a primeira vez que eu vi, tipo, alguém próximo falecer, né? E na minha cabeça eu não tinha, tipo, não sei o que era na época. Eu realmente eu não chorei nem nada. Não fiz nada, eu só fiquei, tipo, aceitando a situação. Não sei se é que eu já tinha pensado antes que isso poderia acontecer também, não sei, cara. Acho que cada um tem uma maneira de lidar com o luto. E aí, quando ela viu a gente assim e tal, a hora que a gente chegou, passou 1 minuto e meio assim, foi embora. Ela já tinha ido. Aí parecia que ela tava esperando a gente chegar, assim. Foi meio estranho. Meio uma loucura, assim. Quando ele jogava LOL, né, ela ficava lá assistindo LOL pra ver, sabe? Às vezes aparecia ele ali, né, na imagem, e ela acompanhava. Sem entender nada do jogo, ela assistia o jogo inteiro. Ela tinha muito carinho pelo Gustavo. Ela sentiu muito quando o Gustavo foi embora pra São Paulo, sabe? Acho que foi ela que sentiu mais. E todo mundo foi ela que sentiu mais, sabe? A falta dele. Porque ela, além de ser, ela foi mãe dele, foi avó dele, ela que ficou mais tempo com ele quando ele era criança, porque eu trabalhava, né? Ela cuidou muito dele e cuidou muito bem dele, sabe? No dia seguinte e tal, eu fui lá e abri a live. Falei, puta, vou abrir a live, não sei o que fazer. E aí eu comecei a perceber que, puta, parecia que eu tava dependente da live, assim. Falar, putz, tava triste, tava meio perdido, abri a live. Sabe, eu falava, putz, não sei o que fazer hoje, mano, eu falava pros caras, putz, cara, minha avó faleceu ontem. E os caras falavam, mano, você tá aqui? Eu falei, puta, guys, mas eu tô aqui porque eu, mano, não tem pra onde ir, não tem pra onde ficar. Meu pai tava triste, mas ele tinha que trabalhar. E eu tava meio... Eu não sei nem falar se eu tava triste na época. Eu fiquei triste depois de 2 anos, eu tava namorando a Sofia ainda. Juro, cara, coisa de louco, né? Eu tava tomando banho, assim, eu tava lembrando da infância, assim, da história, tipo, passou, sabe quando você tá num banho e passa um filme na tua cabeça, assim, você tá, tipo, mano, pensando na sua vida, viajando, chapando, assim, um coco. E eu tava lembrando, aí eu percebi, cara, que, tipo, as coisas que a gente conquistou dentro do cenário, a minha avó me viu sendo campeão. Só que quando eu comecei a ganhar no Valorant, a gente não tinha nem sido campeão mundial ainda. E aí eu tava no banho, cara, desabei. Do nada eu lembrei da minha avó, falei, puta, minha avó não viu porra nenhuma disso aqui. Aí eu, puta, chorei que nem bebê. Nossa, normalmente não choro, mas dessa vez eu chorei que nem um bebê. Falei, puta que pariu, ela não viu. Porque a maior preocupação dela é sério, tá? Você vai perguntar depois pro meu pai e minha avó, chegar e falar, puta, o que esse moleque vai ser, cara? Eu vou falar assim, não num sentido ruim, né? Fala, pô, ele só fica dentro do quarto, eu não sei o que fazer com ele, cara, ele fica jogando. Assim, pelo menos ela me viu no LoL, né? Só que acho que, tipo, o que aconteceu no LoL não tem nada perto do que aconteceu no Vavá, né? Então, acho que depois de uns 2, 3 anos, assim, que eu entendi o que realmente ela perdeu a oportunidade. Isso faz parte da vida, eu acho. Depois que eu virei pro player, eu perdi tudo. Eu não fui mais aniversário, eu não fui mais ver minha avó, tipo assim, era muito raro, né? Eu ver minha avó, eu ver meu avô, ver meu pai era muito difícil também. Eu ia ver meu pai de vez em quando. Era na minha cabeça, né? Se eu fosse pro meu pai ou pra minha avó no final de semana, eu ia perder 2 dias de treino. Tô aqui vivendo
um momento com minha avó, com meu avô, com minha família, mas eu podia estar jogando ranqueado, me parece meio bosta, né? Mas se não fosse esse sacrifício que eu tive, não teria conquistado as coisas com o meu time, não teria conquistado isso. A vida que eu tenho hoje, ela foi a base desse sacrifício que eu tive antes, né? Quando era mais novo. É uma merda, deixaria meu filho ser pro player? Provavelmente não. Mas mas é foda, cara. Tipo, acho que é necessário. Faz parte. Eu não acho que isso é exclusivo de pro player. Eu acho que isso muitas vezes é uma escolha inconsciente das pessoas que buscam mais. Você tem um leque de escolhas, né, na sua vida. Você pode acabar o seu trabalho e relaxar, né? Você pode sacrificar um pouco do seu tempo relaxando para trabalhar um pouco mais. E na competição isso acaba sendo mais visível, porque você vê o tempo inteiro que tem pessoas que são melhores que você, independente de você ser campeão ou não. Você pode reconhecer isso. E você quer ser melhor que você mesmo o tempo inteiro. Então você começa a entender os lados da sua vida que você quer sacrificar para que você atinja um objetivo maior, que muitas vezes é um troféu ou simplesmente uma performance, mas você quer um objetivo maior do que aquilo que você já alcançou. O básico do básico, que é o que eu acho que todo mundo sacrifica, é o contato com a família, né? Tipo, eu sou do Rio, eu mudei para São Paulo com 15 anos para jogar LOL. Desde os 15 eu saí de casa, eu sou muito apegado à minha família e é algo que eu sacrifico e faz parte da vida. Sacrifiquei muito tempo livre de, tipo, minha adolescência, né? Eu comecei com 15 anos, né? Então ali, adolescência para a vida adulta, eu quase não saí. Mas eu atingi todos os objetivos que eu queria atingir dentro do LoL, né? Graças a esse sacrifício. E ele sempre teve isso também. Ele era um dos caras que... Eu lembro até hoje que ele brigava quando ele via, tipo, as pessoas relaxando, assim, tipo, pô, tá no horário de treino, não bota o pé na mesa, tá ligado? Coisas simples, assim, mas que essas pequenas coisas mostram um pouco dos detalhes, né, por trás da mentalidade da pessoa. Então esses sacrifícios, até relações mesmo, porque muitas vezes quando você joga em time, você acaba criando certas amizades. E é difícil você separar a hora que você vai brigar com a pessoa, né, profissionalmente, e a hora que, tipo, você tá falando com seu amigo ali, né? Tipo, você tá vendo o cara relaxando, você não aceita isso, você vai lá e briga com ele, né? Às vezes a pessoa fica chateada contigo, mas é diferente, né? Às vezes você não se aprofunda tanto nas relações por conta disso, ou até se afasta pessoas, né, por conta dessa mentalidade mesmo. Não vou falar que é difícil, porque difícil pra mim é você acordar às 5 horas da manhã, entrar num treino da CPTM e ter que ficar 2h30 em pé pra chegar no seu trabalho e ter que fazer isso de novo às 7 da noite, sabe? Mas eu sinto que é difícil em outras áreas. A exposição pública é muito difícil. E eu acho que a galera não entende que eles são pessoas. Eles também são pessoas. Eles também não é um robô que tá jogando, sabe? Não é um bot, é uma pessoa. Tem dia bom, tem dia que tá com dor de cabeça, tem dia que teve algum problema de saúde. Então, é uma pressão grande. E o que a galera não vê é que, tipo, a pessoa que tá ali do outro lado da tela também sente. Ela também lê aquilo, ela também fica chateada. Então, às vezes eu penso, tipo, eu via muito na época o pessoal xingando ele, falando que ele era o pior do time, não sei o que lá. E aí, na minha cabeça, né, eu só pensava, tipo assim, cara, o que passa na cabeça dessa pessoa pra fazer isso, sabe? Porque até agora só ganhou. Tipo, o que mais ele precisa fazer? Sabe? O que mais os meninos do time precisam fazer? A gente não pode ignorar o fato de, pô, beleza, nosso trabalho sendo pro player, né, na teoria, seria ganhar, performar, né? Só que além disso, você tem um trabalho de mídia, né? Como o público te enxerga, as oportunidades que isso pode trazer hoje pra você e no seu futuro, né? Então tudo isso, né? As pessoas te xingando no seu post no Twitter porque você perdeu um jogo, ou você faz um story, as pessoas vão lá comentar e falam, pô, tá fazendo tal coisa que eu não podia estar jogando, né? Então é extremamente estressante, tipo, isso aí eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, mas também é prazeroso, tipo, não dá pra ignorar. É que eu acho que todo mundo começa muito jovem nisso, né? Geralmente são moleques de 17, 18 anos que ainda estão, tipo, em casa e no conforto, e aí fica bom no jogo e sai dali para ir para uma game house, um game office, né? E aí muda completamente o ambiente, você não tá mais no conforto da sua casa, você não tem mais seus pais ali, você começa a ter que aprender a se virar, muita gente não sabe. Aí tem que lidar com a pressão interna, a pressão externa do público, tem que desenvolver mais o jogo, né? Então você vai desenvolvendo várias coisas que acabam resultando nesse estresse. Só que também faz parte você aprender a lidar com isso, né? Acho que hoje a gente vive um momento em que as equipes, elas têm uma estrutura muito maior, né? Quando eu comecei não tinha, mas hoje já tem, tipo, psicólogo,
nutricionista, hoje você tem um luxo que a gente não tinha lá atrás, né? Então a estrutura, a profissionalização do cenário também ajuda em tudo isso. Psicólogo, ele é essencial porque, além de todo o trabalho psicológico, tem a visão de fora, né? A visão de fora conta muito. E é uma visão de fora de uma pessoa que é profissional, que ela não tá no meio do time pra também criar treta, né? Então, cada psicólogo trabalha de uma certa maneira, né? Eu comecei com a Alessandra Dutra, que era a Alessandra que era da Red em 2017. Então, a partir daquele momento que eu vi que o psicólogo era muito importante, e a partir dali que eu vi que eu comecei a perceber o que acontecia com times que não tinham psicólogos também, entende? Eu percebi a diferença muito cedo. Você nunca vai saber o que acontece dentro de um time, sabe? Nunca. Às vezes você tá dentro do time e você não sabe o que tá acontecendo dentro daquele time, sabe? Então eu sinto que a galera, eles têm uma visão muito romantizada, que são 5 amigos que vão sentar na frente do computador, jogar um joguinho, trocar uma ideia e no final do dia vão pedir uma pizza e o mundo é um morango, sabe? E não é assim, não é assim. Você tá ganhando salário, você tem a cobrança do seu chefe, você tem a cobrança do dono da organização, que tá investindo o dinheiro e o tempo dele para trazer um título não só para a organização, mas para o público. Então eu sinto que a galera não entende como funciona. E aí é muito fácil você falar quando você não entende como funciona, né? É fácil falar, difícil é fazer, né? Se fosse fácil, tava todo mundo fazendo. Eu tava muito bem já em relação à vida, né? Tava extremando, eu tava conseguindo pagar minhas contas, a stream tava bombando, tava dando certo. E aí o Vavá saiu, eu tava streamando LOL com 4.000 pessoas, 5.000 pessoas assistindo. Eu ia pro Vavá, ficava com umas 200, 300, mano. Pronto. Bom dia. Primeira do dia, mano. Vou jogar solo hoje. Espero que eu colo uma galerinha aí, mas... Tipo assim, a galera não gostava de assistir Valorant, porque é a galera do MOBA, né? Era um nicho completamente diferente. A galera não gostava de jogo FPS, então eles gostavam de jogo de MOBA. Eu falei, cara, vou tentar ser criador de conteúdo, porque é um jogo... Basicamente era um LoL com um jogo de tiro, né? Foi isso que eu pensei. Eu falei, pô, eu vou tentar aqui, é um jogo novo, eu posso erguer minha imagem aqui, botar minha imagem aqui de primeira e tal, posso ser um dos pioneiros do jogo, né? E aí eu comecei a streamar o Vavazinho, só pra deixar claro que eu também estava streamando COD, né? Era o Warzone na época. Eu jogava LoL, mas não tava sendo jogar LoL, eu tava jogando Warzone. Então eu já tava meio com a mira aquecida já, né? E aí do Warzone eu fui pro Vavá. E aí eu transicionei e, cara, eu tava ganhando um salário de boa, assim, streamando LoL. Eu comecei a ganhar quase nada por mês. Eu não tinha mais time, né? Não tinha mais nada, não tinha um salário fixo. E aí, financeiramente falando, por uns meses aí, eu não tava ganhando mais porra nenhuma. Mas eu tava acreditando que o Valorant ia bombar, né? Porque é um jogo da Riot. Só por causa disso que eu não parei de streamar Vavá. Eu sinto que, inclusive, ele foi essa conexão entre o LoL e o Valorant. São 2 jogos da Riot, mas são um FPS e outro é MOBA. Né? Muita gente do LoL começou a acompanhar Valorant por causa do Saci. Porque, pô, o Saci tá lá e ele veio do LoL. Ele tinha, né, o nick do LoL. O nick dele era Vim do LoL e Te Matei, no Valorant. E isso acabava ressoando muito com a gente, porque a gente acompanhava, parava e falava, cara, ele veio do LoL e te matou realmente. A gente é LoLzeiro, estamos aqui. Então criou essa conexão. Eu dormia 6 horas, jogava o resto do tempo acordado, tava jogando. Só que o jogo ele ficou muito fácil de entender pra mim, porque tinha skill. Era cooldown, era skill management, era tipo falando de cooldown, de zone control, área de jogo. Todos os conceitos do LoL ele era aplicado dentro do Valorant. E aí eu comecei a me destacar, cara. Eu falei, putz, eu vou subir no rank. Eu vou jogar pra ganhar. Só que eu falei, eu não queria ser pro player, eu queria ser criador de conteúdo. E aí eu fui jogando ranked e tal, e eu, fora que eu tava jogando ranked, eu comecei a pegar top 1, eu peguei umas 6 contas, eu peguei top 1, top 5, top 6, top 10. Fui tacando conta nas Smurfs assim. E eu fui jogar um campeonato pra brincar. Com um fakezinho, né? Eu falei, putz, montando um time aqui pra zoar e tal. A hora que eu montei o timezinho, a gente começou a ganhar, comecei a dar bala em todo mundo. Eu falei, putz, esses caras são horríveis, cara, tá jogando campeonato, eu não tô jogando campeonato. Eu falei, putz, cara, eu comecei a sacar Sof, né, na época. Eu falei, ei, meu, tá indo aqui, hein, o campeonatinho, eu tô jogando bem e tal. E só tinha um time na época, que era o time da MWZera, né, que era o Game Landers, que tava ganhando tudo. Eu falei, cara, eu tô conseguindo trocar de igual pra igual com os caras aqui, viu? Os caras macaco velho do CS. Tá dando certo, não sei, cara, talvez role alguma coisa aí. E aí o Corradini me falou pra montar um time, pediu pra montar um time e tal, montamos um time e a gente perdeu no Qualify pro First Strike, que era um campeonato primeiro campeonato LAN do Valorant, né, 2020. Tá logo pós-beta ali. E aí a gente perdeu o Qualify, a hora que eu perdi, eu falei, mano, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu falei, mano, o que eu tô jogando essa porra aqui, treinando? Eu falei, não. Aí chega, eu falei, pô, eu ganho muito mais dinheiro aqui com stream, sou mais feliz, tenho mais qualidade de vida e tal. Eu falei, não, cara, eu vou ficar de boa aqui, valeu, Corradini, tamo junto. Eu falei, ó, vou sair da Red, monta o seu time aí se quiser, uma ajuda eu dou, mas eu não vou jogar não. E aí eu saí. E aí quando eu saí e tal, saí da Red,
chegou o Sadhack, né? Chegou o Manito, o argentino, ele mandou uma mensagem no Instagram fazia uns 3 meses já que eu tinha deixado ele no vácuo. E ele falou que tinha saído da Australs, que tinha sido campeão lá no Latam. E ele queria vir pro Brasil, né? Que a namorada dele é brasileira e tal, ele queria jogar no Brasil, que o cenário era maior. E ele falou, cara, eu queria montar um time com você. Aí eu vi essa mensagem depois, eu falei, caralho, ele joga bem, né? Eu falei, putz, ele é IGL e tal, não precisa mais fazer IGL, que eu não gostava de ser IGL. Aí eu respondi a mensagem dele depois de um tempo, depois de realmente 3 meses que ele mandou, né? Porque eu falei com a Sofia, eu falei, pô, Sofi, não sei se eu quero, eu não queria ir, eu queria que ela falasse não, essa desgraçada falou sim. Ele não queria muito, ele tava meio inseguro, assim, o que eu faço, o que eu não faço. Eu falei, cara, a realidade é que se você não tentar, você nunca vai saber o que vai acontecer. Tenta, se der errado, você sabe que você tem a comunidade do LoL ainda. Se não fosse ela, provavelmente não teria nada disso aqui também atrás de mim. Não teria troféu nem nada, porque eu não estaria jogando não. Aí eu falei, pô, ó, montamos um time aqui, eu já tinha muita imagem no Valorant, né, na época. Então eu falei, pô, Sadi, ó, pra achar a organização vai ser suave, porque eu tenho uma imagem muito boa, muito grande já no Vavá. Então vou tentar achar uma org aqui pra gente conseguir uma grana pra gente montar o time, e a Vix entrou. A Vix tem uma grana legal pra, tipo assim, conciliar minha stream, né? Eu vou parar de fazer stream, então eu preciso ganhar um dinheiro de uma certa forma, então a Vix foi boa. E aí a gente chamou o GTN, o FRZ e o Sutecas, que o Sutecas veio do CS, o FRZ veio do Palace, que jogava o Sadhack. E o GTEco tava jogando muito bem o Vavá também na época. E a gente montou o time, cara. E aí montou o time aí, do resto é história. A gente montou o time pra ganhar da Game Landers, que era o melhor time do Brasil. Então o primeiro campo que a gente jogou foi o Masters, que era o Masters regional, né, no Brasil. E a gente ganhou deles na final. Na agressividade tentando encaçar essa Serif, faz um belo abate. E o grande detalhe, Niang abre também, e o Tá de um lado e do outro. Ele por aqui pra colocar esse spike em cima, a flecha de choque! A gente ganhou bem ainda, foi, cara, eu tava tendo uma performance muito boa também. Vai conseguir escapar. Abertura do Joe, consegue fazer até a metade, o Niang tá... Então essa esperança, quando a gente viu que era o melhor time do Brasil, deu essa esperança, tipo assim, putz, agora a gente pode ser o melhor time do mundo. Um dos maiores motivos da gente ter ido pra Loud na época foi a questão da fanbase, né, da torcida da Loud. Porque o Valorant, ele era um cenário muito novo e tava faltando uma organização que conseguiria trazer uma torcida gigante para trazer mais público pro próprio Valorant, né. E na época tinha, acho que a maior provavelmente era a PEN, na época de 2021, né. E aí ficou entre MBR e Loud, né. Então na época eu falei, pô, o MBR tava até oferecendo mais em relação a financeiro e tal, mas eu sabia que a Loud, eu ia conseguir trazer a fanbase da Loud e deixaria o jogo Valorant muito popular no Brasil. E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gustavo Rossi, mais conhecido como Saci aí no cenário de Valorant. E depois de muitas teorias e especulações da galera, eu finalmente decidi a minha casa, onde é que eu vou. E a Loud, recebi sim muitas propostas aqui no Brasil e fora do país também. Mas eu sei que o lugar certo é aqui. E também eu tenho uma intenção muito grande de trazer um título para a torcida da Loud, que eu sei que eles querem muito isso. A intenção de dominar o cenário brasileiro, sonhar alto lá fora. Joguei essa Champions, eu sei que o sonho é real. E também, falei, pô, claro, cara, eu falei com os moleques, eu falei, ó, aqui na Loud, se a gente for campeão na Loud, a gente consegue trazer uma visibilidade muito maior pro jogo em si. Então, maior visibilidade pro jogo, melhor pro nosso cenário brasileiro. Então eu falei, cara, vamos pra Loud, porque eu tenho certeza que se a gente vai ganhar na Loud, e a gente ganhando na Loud, a gente traz mais público pro jogo. Na Champions eu sentia que a gente adquiriu todo o conhecimento que precisava pra ganhar, só faltou mira, mano. Ah, puta, faltou um pouquinho mais de mira e a gente ganhava isso aqui. E aí eu falei, mano, eu só vou chamar Miruda. Chamei o Pancada, eu chamei o Aspas, né, que ele tinha jogado uma LAN. O Les era a única incógnita, eu sabia que ele era Mirudo, mas ele era a única incógnita, assim, porque eu era pra vir o NZR na época, né, só que ele ficou no contrato com a Fúria. Na hora que eu olhei, eu falei, cara, vou ensinar esses 3 aqui, o Sadhack era o GL, eu confiava muito nele também. Eu falei, olha, isso aqui dá pra fazer fácil. Eu falei, Sadhack, é só eu ensinar esses caras a jogar, que esses caras vão matar. A gente fala, cara, a gente chega pro Jean, né, ou pra Loud, a gente fala, pô, a gente precisa fazer um bootcamp. A gente precisa treinar antes de ir pro Champions. A gente já foi eliminado cedo, vamos aproveitar esse tempo pra fazer um treino. E desse bootcamp a gente vai pra Turquia direto, né? Então a gente resolveu fazer o bootcamp em Madrid. Então já comprar agora o setup. E hoje é só solo kill. A gente vai treinar amanhã.
Amanhã treinamos. Chegamos hoje, vai ser amanhã. Nesses 3 meses, assim, a gente fez um planejamento de treino, né, pra esse bootcamp, que foi dando muito certo. Sério, a gente perdeu uns... Não sei nem se a gente perdeu 5 treinos, cara. A gente ganhou muito treino lá. A gente tá numa fase muito boa de crescimento, assim. Mas durante o bootcamp a gente brigou várias vezes, né? Em relação de composição, de como a gente ia jogar pro Champions, de como tava o meta, do que aconteceu na Dinamarca. A gente tinha que meio que se achar como time de novo. E essa época, cara, deu um rolê e eu tava com 2 psicólogos na época. Eu tava com o Cláudio, né, que tava por fora, assim, do time, era mais pessoal. E tinha um Brunão, que era do time, né? Então eu tava... Puta, cada dia era acho que eu fiz umas 3, 4 sessões por semana, assim, com o Cláudio. E aí, a hora que acabou o bootcamp, era o último dia, eu tava com o Bazuca, né? Que era o coach. Aí eu falei, pô, Bazuca, me mostra aí os dados, né? Dos treinos. Aí eu fui ver os dados, puta, mano, a gente só ganhou de todo mundo, velho. A gente ganhou de todo mundo. A gente perdeu, juro, a gente perdeu uns 3, 4 treinos só. E era treino, tipo assim, perdemos pro 13-11, tipo, perdemos uns treinos muito, muito close, assim. E eu falei, caralho, a gente ganhou tudo isso, cara, nem parecia, né? Eu falei, putz, parece que tava tão estressado que eu acho que, mano, pra mim eu achava que o treino tava ruim. Ele falou, não, o treino tá bom, mano, a gente tá ganhando de todo mundo e tal. Eu falei, caralho, esse pack dá, hein, Bazuca? Eu falei, putz, esse pack dá mesmo, velho. Esse pack realmente a gente vai conseguir ganhar. E aí a gente chegou na Turquia, saímos de Madrid e fui pra Turquia, né? E aí a gente começou a treinar e começou a perder de novo. Perdendo o treino. Eu fiquei, cara, não é possível que a gente chegou aqui e tá perdendo o treino, né? Falei, mano, chegou uma hora que a gente tava perdendo, eu cheguei pro Sadiak e falei, Sadiak, acho que é melhor parar de treinar, mano. A gente tá treinando aqui, tá dando ruim, parece que tá esquisito, vamos treinar devagar, vamos fazer mais body review, ficar focado em body review. E quando começou o campeonato, a gente jogou contra a Zeta, o time japonês. E a gente ganhou desse time, daí eu falei, cara, vamos parar de treinar. Vamos só fazer body review. A gente já treinou, o que a gente tinha pra treinar, treinamos no bootcamp. Falei, cara, isso aqui vamos usar só pra crescer no máximo, não vamos treinar, tipo assim, pensando em melhorar o jogo e tal. Vamos só treinar pra aquecer, porque a gente já teve um tempo necessário pra treinar. Isso aqui só vai esgotar a gente. Ganhamos contra a Zeta, né? Perdemos contra a Optic, 2-1, nosso time trolando. E aí esse dia que a gente perdeu contra a Optic, tudo mudou. Foi esse dia aí que eu falei, cara, se a gente perdeu contra a Optic aqui, quer dizer que a gente pode perder pra esses caras de novo. E eu falei, mano, nem fudendo, a gente já tinha perdido pros caras na Dinamarca, né? Eu falei, não vai rolar. Acabou, a gente voltou pra sala, pro quarto, todo mundo. Aí a gente falou, cara, a gente não vai sair daqui até arrumar tudo que tem pra arrumar. Sem brincadeira, acho que a gente fez umas 12 horas de body review. A gente ficou umas 12 horas no quarto. Fazendo tudo, body review. Falou, cara, isso aqui não vai acontecer mais, isso aqui a gente vai melhorar, vai cair contra a Zeta, ter que fazer planejamento de jogo contra a Zeta também de novo, que a gente ia revanche e tal. E aí, depois desse dia aí que a gente perdeu pra Optic, a gente falou, cara, não vamos perder mais. É que não tem mais como perder. A gente ganhou da Zeta, classificamos pra fase de grupo, e a gente ia enfrentar a Leviathan. E aí, quando a gente foi fazer o pick ban, né, o draft, a gente falou, cara, o nosso permaban, na época, era Raven. Raven era muito ruim, né? Só que quando a gente jogou contra a Optic, a gente teve que trocar o permaban pra outro mapa, que era Pearl. Aí eu pensei, olhei pro Bazuca, o Sadiak, falei, pô, cara, fudeu, né? A gente fazia as táticas, eu falei, cara, e agora? A gente tem 2 mapas ruins. Aí eu falei, cara, a gente não vai ser campeão com 2 mapas ruins. Com um só, beleza, mas com 2 não dá. Aí a gente parou assim, fez VOD review, tudo. Sei lá, acho que foi umas 8 horas de VOD review também, fazendo o tático da Raven. E a gente falou, vamos deixar nossa Raven pronta, que os caras não vão esperar nossa Raven. Porque a Leviathan tinha uma Raven muito boa, né? E a gente acertou o pick ban, a gente pegou uma Icebox, a gente virou uma Icebox. Aí a gente foi na Raven, cara, então pegamos essa virada, fomos na Raven, ganhamos a Raven dos caras, 2-0. Está na semifinal da chave superior e Aí, mano, cara, pegamos essa virada aí, o time ficou muito confiante. Aí deu a sensação que a gente não ia perder mais pra ninguém. Aí acabou, né? Aí depois da Leviathan veio a TRX, que era o time coreano. Pegamos o coreano, viramos na Breeze também, ficou do 13-11, depois estompamos eles na Raven. Então o nosso pior mapa a gente tava começando a ganhar na Champions. E aí depois pegamos a Optic de novo, cacetamos a Optic de novo. Finalmente, né? E aí veio a grande final. Foda, né? Quando você tá nessa grande final, já vem o filme na cabeça da Islândia, né? Porque a gente jogou contra os caras na Islândia, a gente tava aqui de novo. Começa o primeiro mapa, a gente começa perdendo, o jogo fica 12-8, aí foi pra 12-9, 12-10, 12-11, 12-12. Fomos pro AT,
Aí a gente ganhou o primeiro round da OT, perdemos outro round, ficou 13-13. Aí aconteceu o meu clutch, mano, cagado pra caralho. Até hoje eu não acredito que aconteceu, puta sorte de campeão. Vai plantar o último segundo. Meu Deus! Sazi! Sobrou eu e o Aspas contra o Crash, a gente ganhou o clutch. Matei o cara pulando. Papo de filme, assim. Já busca mais um. Aí quando chegou nesse primeiro mapa, acho que foi o melhor mapa assim, que eu tive na minha vida. Peguei acho que 32 kills, sabe, um mapa que dá tudo certo, cara. Aí acabou esse mapa, fui pra fora, fui no banheiro, lavei o rosto, eu falei, cara, não é possível, mas hoje eu não perco, não é possível, cara. Falei, puta, hoje não tem como, né? A sorte que eu tive nesse jogo, eu falei, cara, não é possível que eu vou perder hoje. Aí chegou no segundo mapa e perdeu. Vence o seu mapa de escolha, empate leva tudo para o terceiro mapa dessa série. Eu falei, galera, vocês estão trolando. Nossa, aí rolou um come. Eu falei, mano, guys, não vai acontecer de novo, não. Foi pro terceiro mapa, que era uma Breeze. Mapa ruim deles também, pior mapa deles. Foi pra porra do OT de novo, cara. Nossa, aí quando foi pro OT de novo, eu falei, meu Deus do céu, mano, parece que não tinha nada fácil, né? Cara, eu sinto que cada jogador teve seu momento nessa final, assim. Parece que realmente foi destino. Pô, cada jogador teve um momento muito decisivo. E aí a gente foi pro OT, conseguimos ganhar a Breeze, aí ficou 2-1. E aí veio a maldita Raven, cara. Mesmo mapa, quarto mapa, Raven, era o nosso pior mapa do campeonato. Aí começou o mapa, cara. Não sei, dá pra sentir que vai ser Stomp, sabe? Pra hora que foi pro primeiro armado, foi bônus, né? Tava 2-0, que foi pro 3-0, a gente ganhou 3-0, ninguém morreu. Eu falei, rapaziada, isso aqui é um Stomp, né? Isso aqui prepara que vai ser muito Stomp. Faz abate e agora vai! Tava 12-5, pancada, matou eu e o Victor no rato. E a hora que ficou 3x5, a gente tinha a ult do Breach, a gente tava muito bem no round. E aí eu e o Aspas, a gente matou o Crash no fundo, aí ficou 2x5. A hora que foi 2x5, mano, parecia que tava numa feira, assim, sabe? Quando a galera começa a vender peixe. E começou, mano, uma gritaria de todos os lados. Cara, mano, vamos fazer isso. Eu falei, mano, calma. Eu falei, acalmou a comunicação. Eu falei, rapaziada, tava 2x5, mano. A hora que tava 2x5, tinha que pegar esse áudio um dia com ela. Tava 2x5, eu falei, galera, mano, aproveita, velho. Isso aqui acabou, fica em paz. Calma, relaxa, mano, isso aqui já acabou. Só fica de boa, faz um negócio normal. Aproveita o momento. Eu falava, aproveita o momento que a gente ganhou essa porra, tá 2-5. Vitória na minha tela, eu falei, puta que pariu, eu consegui, velho, meu Deus do céu. Era tipo um negócio que era o plano desde o começo. Assim, a hora que eu vi que a gente ganhou, eu falei, caralho, não acredito que eu tô voltando pra casa, tá ligado? Com esse troféu aqui, eu falei, puta, agora sim, mano. Finalmente, tá ligado? Pra gente que é mais velho, bate diferente pra galera do que com a galera mais nova, tá ligado? É um sentimento diferente. Tipo, obviamente eles sentem uma gratidão muito grande, mas não tem aquela parada do finalmente, tá ligado? Pô, fiquei 10 anos aqui jogando esse bagulho, eu falei, puta, cara, agora sim, velho, finalmente, tá ligado? Tipo, é uma sensação de, tipo assim, putz, é um alívio. Vou chorar. Ter essa resiliência dele e aprender tudo isso com ele, poder acompanhar e ver no que ele errou e no que ele acertou, me ensinou a entender para onde eu estava indo. E ele é a principal inspiração para mim, para saber qual caminho eu vou seguir. Se eu vou ir para cima, se eu preciso recuar. E tudo isso eu aprendi vendo ele. Aprendi vendo ele errar, vendo ele acertar. Aprendi tudo isso com ele. E ver onde ele chegou hoje. Vários títulos no Brasil, em 2 jogos, 2 títulos mundiais. Eu fico muito feliz de saber que ele passou por tanta dificuldade, tanto na vida adulta quanto ele era mais novo. E mesmo assim, ele foi exceção. Ele foi o ponto fora da curva, sabe? Ele tinha tudo pra não chegar onde ele chegou. Tudo. Todas as dificuldades, todos os empecilhos, tudo. Mas mesmo assim, ele foi e fez. A minha ida pra Sentinels, o que me motivou, além de ter essa vontade de jogar pra um time gringo, foi a estrutura. Foi o fator de, tipo assim, de eu saber que se eu for pra lá com a minha esposa, com a minha cachorra, com a minha família que tava indo junto comigo, não ia faltar nada. Sabe, eu tinha um lugar pra treinar, eu tinha um lugar pra morar,
Era um apartamento que era só meu, né? Junto com a minha esposa, com a minha cachorra. Então, tipo, além do time, na época, um time no papel era muito bom, tinha toda a estrutura também da Sentinels, que, cara, era impossível, é a mesma coisa que em relação com a Fnatic que eu tive oferta, sabe? Então eu já tinha esse negócio que eu já fui campeão com o Brasil, e eu tinha, sendo obrigado a jogar franquia, eu sabia que a Sentinels era a melhor opção. Eu falei, pô, eu vou dar meu último gás aqui pra... Vamos ver se vai rolar mesmo, né? Eu falei, vamos ver se vai rolar mesmo. Se for rolar, a gente já dá o último gás por completo, né? A gente foi pro Masters Madrid. E no Masters Madrid, cara, a gente tava muito tryhard. Tipo assim, a galera treinava muito. E o nosso time era muito time de vibes, né? Tipo assim, putz, se a vibe tava boa no dia, a gente ganhava real. E, mano, parecia que em Madrid a vibe tava boa todo dia. Porque na grande final eu falei, puta, fodeu. Porque os coreanos que a gente realmente tava jogando muito mal, né? E aí eu via, chegava no quarto, assim, a primeira vez eu falei, caramba, tá todo mundo vendo tático, né? Pela primeira vez eu sentia que os caras queriam ganhar mais do que eu queria. Eu falei, pô, que errado, né? Falei, logo eu, né? Falei, pô, não. Aí eu comecei meio que ficar motivado com o meu próprio time, falando, pô, esse cara quer ganhar, mano, vamos ganhar essa porra então, né? Todos os jogos da Sentinels era só com emoção, mano. Papo de 3-2 toda hora, 2-1 com OT, não existia jogo fácil, cara. Era tudo um jogo, parecia coin flip, sabe? Tipo, putz, esse round aqui é coin flip total. E a gente foi pro 3-2 de novo contra a Gen.G, né, cara? A gente tava tomando 2-1, a gente ganhou uma split, 2-2, a gente foi pra Icebox, que era o nosso pior mapa também. E a gente foi lá e ganhou dos caras na Icebox, deu tudo certo, tudo stomp. Esse título do Masters, na real, foi diferente da Champions, em relação a que, tipo assim, da Champions eu fiquei feliz comigo mesmo. Do Masters eu fiquei feliz pelos moleques, mano. O ambiente que se criou ali, eu falei, caramba, cara, os moleques estão muito felizes, que da hora, tá ligado? Era uma sensação que, tipo assim, não é que eu não tive na Champions, mas no Masters eu acho que foi diferente, sabe? Ficando um ano lá perdendo o ano inteiro e depois ganhando de novo, acho que foi legal. A Sentinels é campeã do Masters de Madrid! O Saci se torna o único jogador na história do Valorant a vencer um título de Champions, a vencer um título de Masters. Nossa, foi a melhor sensação do mundo, assim. Eu tava lá e foi o melhor dia da minha vida, porque eu tava lá, sabe? Acho que foi tipo assim, a hora que eu ganhei, eu pensei, primeiro, zerei. Sei lá, eu senti que agora eu posso parar. Entendeu? Tipo, foi meio que nessa vibe, pô, agora eu tenho essa permissão, assim, de, tipo assim, pô, agora eu posso realmente falar, pô, os caras da Sentinels falar, ó, eu quero parar, eu tô realmente cansado, tava muito em burnout, tava meio que sentindo meio que tava faltando uma certa motivação, não era a mesma motivação que eu tinha antes. Então eu falei, pô, eu vou dar meu último gás aqui pra fazer tudo pelos moleques, era mais pelos moleques e não por mim. Depois da Champions eu dou uma acalmada, né? Quando eu decidi parar de jogar foi quando eu tava na Champions, né? Decidi não, né? Quando eu falei pra Sentinels que eu ia parar de jogar. Eu não quero mais, tipo, ter essa parada de, tipo, pô, ter que dormir pensando no treino do dia seguinte, ter que acordar às 9, 10 da manhã pra ficar assistindo VOD, assistindo replay da galera que tá no meu time, o meu próprio replay. Eu falei, pô, quero tirar um pouco dessa pressão de competição, porque já tava me fazendo muito mal. E hoje eu quero, cara, crescer minha imagem, eu tô mais como criador de conteúdo, eu quero aprender a dirigir, né? Quando eu tenho 27 anos eu não aprendi a dirigir, meu motorista tá ali no sofá. Quero meio que viver um pouco minha vida, né? E foi uma coisa que eu falei quando eu aposentei na Sentinels, né? Que eu me conheço como Saci desde os 13 anos e eu nunca conheci o Gustavo. Então acho que esse é o momento para conhecer o Gustavo também. No fim a gente acaba criando um personagem, né? E muitas vezes a gente se torna o personagem. Quando você para de jogar é quando você geralmente começa a refletir, né, sobre isso. É até meio curioso isso, porque eu acho que ele é uma das poucas pessoas que eu vejo muito do Gustavo no Saci. Parando para pensar agora, tipo, a nossa interação ali quando acabou o treino. A gente ia conversar sobre alguma coisa, a gente dava risada e tal, não sei o quê, que hoje a gente faz exatamente a mesma coisa, né? Então, é interessante essa dinâmica, mas ela realmente acontece, é real e geralmente é uma trajetória muito difícil dentro da carreira da pessoa, ela entender que, tipo, no fim ela criou algo que não é quem ela é e ela tem que se descobrir agora, né? E geralmente quando você pergunta
para as pessoas, ela não sabe responder coisas simples, tipo, pô, o que te torna feliz? Pô, não sei, estou descobrindo. E faz parte também, né? Porque é meio que a morte de um lado seu e o nascimento de outro. Cara, pra todo mundo aí que acompanhou minha carreira, não minha carreira desde o começo, né? Acho que todo mundo teve seu tempo, alguém me acompanhando no LoL, ou até no próprio CS, quem sabe, depois no Vavá, ou até quando a galera assistiu jogando Warzone. Acho que a galera deve olhar e falar, mano, que porra é essa? O que aconteceu, né? Mas dentro do esporte eletrônico acontece tudo muito rápido, né? Então, como eu tive grandes referências na minha vida, como outros jogadores, né? Como o BRTT, como o Tokers, como o Revolta, como o Yoda, de certa forma me influenciaram bastante dentro do jogo. Eu acho que eu virei uma dessas referências agora e espero que isso leve vocês a chegarem num lugar que vocês almejam, né? Que nada é impossível nessa vida, basicamente, porque a minha vida mudou completamente de 2020 para 2021, de 2021 para 2022 teve um boom gigantesco, sabe? Então, espero que isso influencie de uma maneira positiva na vida de vocês e, obviamente, muito obrigado, né? Acho que nem vocês e nem eu imaginava que eu ia chegar até aqui e, sendo sincero, cada vez que eu penso sobre isso, eu acho que eu sinto que é só o começo ainda. Tem muita coisa pra acontecer. Sou novo, pô. Aposentei com 27, cara. Calma aí. Tem bastante coisa ainda.